Seja bem-vindo à primeira aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei introduzir os conceitos de limite e continuidade. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o tema desta aula. Se uma função f não for contínua em A e mesmo assim lhe for atribuída um limite L, então L será o valor que f deveria ter em A. Aí você escuta isso e diz, tá, não entendi foi nada, o que são limites? Isso aqui não está me explicando o que são limites. O que é o limite de uma função? Bom, gente, o limite de uma função é o estudo de uma função em um determinado ponto que a variável da função, ou seja, a variável x da função está atendendo. Este A aqui, ó, ele representa um valor em x. Então, o que se trata? O limite se trata de você estudar o comportamento de uma função quando a sua variável x tende a um determinado valor que pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, quando a variável x estiver se aproximando de um determinado valor que faz parte do domínio do conjunto dos números reais, qual vai ser o comportamento desta função? Qual será o correspondente em y que essa função terá quando essa variável x está se aproximando deste determinado valor? É disso que se tratam os limites. Agora, observe aqui o que diz o texto. O texto diz, ó, se uma função f não for contínua em A e mesmo assim lhe for atribuída um limite L, então L será o valor que f deveria ter em A. Veja, A aqui, ó, é um valor qualquer em x, na abscissa x aqui do plano cartesiano. E o que o texto diz, ó? Se a função f não for contínua em A, como vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico à esquerda, por quê? Porque o correspondente de A, o f de A, aqui em y, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ponto fora do traçado do gráfico da função. Então, quando isso aqui ocorrer, quando a função não for contínua no valor que a variável x está atendendo, o seu limite deverá o quê? Ser L. L é o quê? L é o valor adequado em y, que deve corresponder ao valor ao que a variável x está atendendo, para que a função seja contínua naquele ponto e para que seja possível estudar a função neste ponto aqui que se deseja estudar, que é o valor o quê? Que é o valor ao qual a variável x está atendendo. Então, sempre que você tiver uma função que não for contínua, você deverá estipular o quê? Um valor de L, calcular um valor para o limite desta função. Agora, quando houver a continuidade da função, como vocês podem ver aqui, ó, no gráfico à direita, no gráfico aqui à direita a gente tem o quê? Uma função que é contínua. O f de A aqui, ó, ele faz parte do gráfico da função. Observe, para esta função aqui, ó, qualquer valor em x terá um correspondente em y. Então essa função ela é contínua. E sempre que nós tivermos uma função contínua, o seu limite será o seguinte, ó, limite da função contínua quando a sua variável tende a um determinado valor, vai ser o que? O correspondente em y deste valor. Agora, quando a função não for contínua, que é o que nós temos no gráfico aqui, ó, à esquerda, a gente vai ter o que, ó? Não sendo a função contínua em A, observe que esse aqui, ó, novamente, é um valor qualquer em x, que pertence ao conjunto dos números reais. E, mesmo assim, lhe for atribuída um limite L, na notação usual, escrevemos limite de f de x quando x tende a A, vai ser igual ao que? A L. A L é o que? O L é o valor adequado que corresponde a este valor a que a variável está atendendo, para que nós possamos estudar o comportamento da função nesse determinado ponto que nós desejamos estudar, que é o ponto que corresponde ao valor que a variável está atendendo. Bom, gente, eu espero que com isso vocês tenham compreendido aqui o que é limite e o que é continuidade. Agora, antes de encerrar esta aula, eu vou dar aqui uma demonstração, né, um exemplo prático do uso de limites para se estudar o comportamento de uma função. Bom, veja aqui, ó, imagine aqui este foguete.
aqui nós temos o que? O traçado do lançamento desse foguete, que vai lançar um satélite, que vai colocar um satélite em órbita. E observe que o traçado da trajetória deste foguete é uma função, é uma parábola. Agora imagine que a gente fosse estudar o limite dessa função, para saber o quê? Para saber qual é o comportamento aqui, ó, do lançamento desse foguete em um determinado ponto de sua trajetória. A gente faria o quê? A gente estudaria o quê? O limite da função em um determinado ponto. Agora imagine, por exemplo, aqui a gente tem o quê? Uma função que é contínua, um gráfico aqui, ó, que não há quebras em seu traçado. É como se tivesse o quê? Houvesse um correspondente em y para cada ponto em x do gráfico dessa função. Agora imagine que a trajetória do lançamento desse foguete fosse diferente. Imagine que o foguete fosse lançado aqui da base, ele fosse subindo, 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 só que em determinado ponto aqui da trajetória houvesse a interrupção do traçado desse foguete. E que de repente, ó, ao invés de seguir subindo aqui até alcançar a altura necessária para lançar o satélite, ele chegasse até um determinado ponto, interrompesse a sua subida e de repente houvesse uma quebra aqui nessa trajetória e ele começasse a cair. A gente teria o quê? Se a gente quisesse estudar o ponto no qual houve essa queda, houve essa interrupção no traçado aqui da trajetória do foguete, a gente teria que fazer o quê? Teria que estipular ali um valor, utilizando limites. A gente estipularia um valor em L, por quê? Porque a gente teria ali, a partir desse momento, dessa interrupção da trajetória, uma função que não é contínua. E para estudar o comportamento neste ponto, a gente teria o quê? A gente estudaria o limite da função aí que representa a trajetória desse foguete neste determinado ponto. E para isso a gente teria o quê? Que calcular um valor para esse limite. E este valor é o valor L, que é o quê? Que é o valor adequado que corresponde a um valor que a variável x está atendendo. A variável x que representaria aqui, ó, um valor para o qual estaria atendendo dentro da trajetória do foguete. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui tudo que foi exposto nessa aula, todos os conceitos que foram aqui expostos, mas se tiver restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.